Bom dia, nação rubro-negra. Marquinhos Assunção chegando aqui na manhã desse domingo para lhe deixar muito bem informado e também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes das notícias, eu pediria a você que ainda não é inscrito no nosso canal que você se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, que também você deixe o seu like, porque o like sinaliza para a plataforma que você está gostando dos nossos conteúdos, que também você compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, para que mais rubro-negros possam vir se juntar a nós e, por fim, que também você ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado de tudo que acontecer de novidade no nosso canal. Bom, sem maiores delongas, vamos às notícias e também às análises. Inicialmente, falaremos do clássico de ontem entre Flamengo 1, Botafogo 0, jogo quente, movimentado, disputado e que resultou na classificação de forma antecipada do nosso Mengão para as semifinais do Campeonato Carioca e deixou também o rubro-negro muito perto da conquista da Taça Guanabara 2023. Flamengo e Botafogo jogaram no estádio Mané Garrincha para um público presente de 21.374 torcedores que proporcionaram uma renda de R$ 2.422.291,16. O Flamengo marcou o único gol do jogo com menos de um minuto de iniciada a partida. Matheus Gonçalves foi o autor do gol depois de receber um passe açucarado do adversário do lateral direito Daniel do Botafogo. Matheus Gonçalves, com toda a tranquilidade e toda a categoria, foi para cima do zagueiro Joel Carli e no chute indefensável fez Mengão 1-0. O time formado por garotos mesclado com alguns jogadores do time principal, marcou de forma alta, dificultando assim a saída de bola do time alvinegro, que no começo da partida se houve em apuros para conseguir ultrapassar a pressão que foi feita pelo time do Flamengo. O Flamengo teve muitos destaques na partida de ontem contra o Botafogo. Vamos citar alguns. Matheus Cunha, nosso goleiro, a dupla de zaga formada por Rodrigo Caio e também Pablo, muito bem na partida. Cleiton, zagueiro de origem, mas que jogou ontem de lateral esquerdo, muito bem, improvisado, né? E também a dupla de volantes Pulgar e Igor Jesus esteve muito bem. Assim como também Matheus Gonçalves completando ali aquele tripé de meio campo. O trio de atacantes Marinho, Mateusão e Cebolinha não estiveram muito bem, porém não comprometeram. Pelo contrário, foram importantes na efetivação da marcação alta imposta pelo Flamengo, principalmente no primeiro tempo. O Botafogo teve 3 jogadores expulsos, 2 no campo e 1 quando já estava fora da partida. Foram eles Tiquinho Soares, que inclusive deu uma cabeçada no árbitro. Se aquilo ali não tiver punição e se fosse praticado por algum jogador do Flamengo, principalmente o Gabigol, seria o fim dos mundos. Mas vamos ver o que o STJD vai decidir. Também foi expulso o lateral esquerdo Marçal do Botafogo e, por fim, foi expulso também o zagueiro Joel Carli, que já tinha sido substituído e foi expulso no banco de reservas. Um fator negativo no Flamengo foi a apatia e a preguiça com que entrou em campo o craque Matheus França, né? Chamou a atenção que o atleta não entrou no mesmo ritmo dos demais jogadores, ocasionando assim os comentários da torcida rubro-negra. Enaltecer aqui a vontade, a raça e a determinação com que o grupo de jogadores do Flamengo encarou a partida de ontem desde o início contra o Botafogo. Que isso sirva de lição e de exemplo para o time titular que ficou no Rio de Janeiro treinando e que vai estar em campo na próxima terça-feira na final da Recopa Sul-Americana no jogo de volta
contra o Independiente Del Valle e que tem que tirar uma vantagem de 2 gols para ser campeão no Maracanã, terça-feira. O time de hoje, o time de ontem, contra o Botafogo, foi dirigido pelo auxiliar técnico de Vitor Pereira, o português Rui Quinta. Vitor Pereira, em decisão conjunta com o Departamento de Futebol do Flamengo, ficou no Rio de Janeiro em treinamento com o time titular. Outro fato da partida é que a mãe do volante Igor Jesus, presente na arquibancada do estádio Mané Garrincha, passou mal quase no final da partida, foi atendida e as informações dão conta de que já houve a recuperação sem correr nenhum perigo a mãe do nosso Igor Jesus. A vitória do Flamengo garantiu matematicamente a classificação do Flamengo com 2 rodadas de antecedência para as semifinais do Campeonato Carioca, deixando também o Flamengo a uma vitória da conquista da Taça Guanabara 2023. O Flamengo abre nesta segunda-feira a venda dos ingressos para a partida diante do Vasco, no próximo domingo, dia 5 de março, no Maracanã, às 18h10, jogo da 10ª rodada da Taça Guanabara. A venda, a partir de segunda-feira, será apenas para sócios-torcedores do Flamengo, os ingressos que variam de R$ 30 até R$ 400 no setor Maracanã+. O Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, jogando ontem em Brusque, Santa Catarina, venceu o Abel Moda Vôlei por 3-1, igualando-se em número de pontos com o Fluminense na briga pelo G4 da competição. Porém, o Fluminense, por ter maior número de vitórias, está na 4ª colocação do campeonato, deixando o nosso Mengão na 5ª posição. O Flamengo, com a vitória de ontem diante do Botafogo, confirma hegemonia sobre o rival alvinegro, onde nos últimos 11 jogos o Flamengo tem 9 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota para o Botafogo. Destacar também a partida maravilhosa que fez o zagueiro Rodrigo Caio, que depois de ter jogado nessa temporada apenas contra o Bangu e contra o Resende pelo Campeonato Carioca, jogos consideráveis fáceis do ponto de vista físico, teria seu teste definitivo na partida de ontem contra o Botafogo e foi aprovado com louvor o grande xerifão Rodrigo Caio. Levando a euforia toda a nação rubro-negra pelo excelente jogo que o grande zagueiro jogou, né? Depois de assustar a nação rubro-negra com uma anunciada condenação por parte do Flamengo em 258 milhões de reais em ação da FERJ contra o Flamengo por conta de placas de publicidade no Carioca de 2017, o mal entendido foi desfeito e o valor que era 258 milhões, passou a ser 258 mil reais. Cabe recurso na ação e o Flamengo deve recorrer. Lembrando que na hora que eu soube essa notícia, na minha cabeça veio simplesmente uma coisa. O Flamengo atual tem uma dívida atual de 270 milhões de reais. Como é que numa só ação o Flamengo vai ficar devedor de mais 258 milhões? Na mesma hora eu estava fazendo uma live, achei que tinha coisa errada aí nessa história, ainda bem que se confirmou. Bom, meus amigos, novidades para a decisão da Recopa Sul-Americana. O Flamengo deve ter a presença confirmada do meio-campista Gerson diante do Independiente Del Valle, assim como também a grande possibilidade da presença do zagueiro Léo Pereira entre os disponíveis para o técnico Vitor Pereira para a decisão da Recopa Sul-Americana. O Maracanã, na próxima terça-feira, na final da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente Del Valle, pode ter novo recorde de público em jogos do Flamengo pela Recopa. São esperados mais de 70 mil flamenguistas. O recorde anterior é também na Recopa Sul-Americana de 2020, quando o Maracanã abrigou a quantidade de 69.986 torcedores. O provável recorde também se dará
muito por conta que o time equatoriano ter cedido a sua carga de ingressos a que o Independiente Del Valle teria direito na partida de volta. Portanto, teremos 100% de torcida rubro-negra no Maracanã na próxima terça-feira. Essa semana, mais precisamente no dia 3 de março, marca o aniversário de 70 anos do maior ídolo da história rubro-negra de futebol. Arthur Antunes Coimbra, o nosso Zico, fará 70 anos. O Zico que participou com o manto sagrado rubro-negro de 732 jogos vestindo essa camisa. E com essa camisa ele também fez 508 gols. Aqui a gente deixa logo os parabéns antecipados para o Zicão, o maior ídolo da nação. Depois de vencer o Botafogo ontem, à tarde e noite, em Brasília, no estádio Mané Garrincha, por 1-0, o time rubro-negro embarcou com destino ao Rio de Janeiro por volta das 22h15, saindo de Brasília e chegando no Rio de Janeiro perto da meia-noite. Jogadores que jogaram o tempo todo terão folga nesse domingo, hoje, e se reapresentarão apenas amanhã. O Flamengo Futebol Feminino estreou na última sexta-feira no Brasileiro da categoria e estreou com derrota. O Flamengo perdeu para o Santos, jogando na Vila Belmiro, por 3-0. O time rubro-negro volta agora a jogar no próximo domingo, dia 5 de março, no estádio Luso Brasileiro, estádio da Portuguesa Carioca, jogando contra o Avaí de Santa Catarina. Bom, meus amigos, as notícias eram essas, eu vou ficando por aqui, desejando a vocês um restante bom de final de semana, dizendo a vocês que fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!